Olá, meus amigos, uma boa noite a todos. Sejamos todos nós bem-vindos a mais um estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos orar. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Mas não nos deixe, Senhor, cair em tentação e livra-nos de todo o mal, porque o teu reino, a tua glória é para sempre. Tu sentes, Senhor, o nosso coração tristes. Estamos vendo o nosso país, Senhor, o nosso Brasil, sendo incendiado, vilipendiado. Tende piedade de nós, Senhor. Só as tuas mãos para aliviar, só a chuva da bênção, Senhor, para apagar esse incêndio. E a nós que possamos aprender as lições que a vida está nos trazendo. No nosso Evangelho de hoje, Senhor, em que o Senhor irá falar de renúncia, sacrifício. Prepara o nosso coração, Jesus, para ouvirmos, entendermos e internalizarmos o que iremos ouvir essa noite. É em teu nome, amor querido, que aqui estamos. Que a tua paz, que o teu amor possa nos envolver. Muito obrigada, Jesus. Que os amigos espirituais aqui presentes possam conduzir o nosso Evangelho. Que a tua paz nos envolva, Senhor, que assim seja. Então, nós estamos no Cristo Consolador, no capítulo 6. Estudamos item a item, detalhadamente, os textos do nosso Senhor Jesus, assinando como Espírito de Verdade. E hoje nós iremos ler o item 8, confere? Então vamos nós? Pedro, o apóstolo, ele estava pronto para ir para uma luta, entrar em uma guerra para defender o Cristo. Mas ele não estava pronto para ir ao sacrifício. Olha que coisa interessante. Então, para lutar, brigar, eu até vou. Mas para me entregar ao sacrifício, essa eu não estou pronta. Um dos momentos que mais chocaram e que mais promoveram o medo dos discípulos diretos de Jesus foi ele ter se entregado a uma cruz. Foi ele ter se entregado aos soldados. Eles acompanharam, os discípulos diretos, acompanharam tudo aquilo. E quando ele foi, que ele teve que carregar aquela cruz, a cruz da vergonha, a cruz que era direcionada, uma sentença, a pior espécie de ser humano,
E os discípulos direto olhando tudo aquilo. Quando ele foi pregado na cruz, aqueles pregos sustentavam o peso dele. Ninguém conseguia entender. Ele, um governador, com todo o poder, por que ele não reagiu? Ou por que ele não agiu? Então, talvez nós estivéssemos prontos, os discípulos diretos estivessem prontos para a luta. Mas para se entregar sem luta, não. Então a gente para e pensa, por que Jesus fez isso? Essas almas nobres e Jesus como um Cristo, sabendo do nosso processo de evolução e sabendo da rebeldia humana, ele tinha que trazer para a gente a maior lição do sacrifício. E é essa lição, meus irmãos, que a gente não quer aprender. A gente quer lutar, a gente quer guerrear, a gente quer que faça sempre as nossas vontades. A gente está pronto para tudo, mas para silenciar, para renunciar, para calar, a gente não está pronto. A gente não quer, não é que a gente não está pronto, nós não estamos prontos, nós não queremos. Então a gente quer sempre revidar, a gente quer sempre discutir, a gente quer sempre manipular. Só que esse tipo de comportamento é um tipo de comportamento de um espírito primitivo, de um espírito que não quer amar. Porque o sinônimo de amar é sacrifício. Então essa lição de hoje, ela vem nos trazendo isso. E esse sacrifício é abrir mão das coisas da terra para termos sim as coisas do céu. Para pensar nisso. Abrir mão das coisas da terra para ter as coisas do céu? Ah, não. Eu prefiro as coisas da terra. Eu não faço questão das coisas do céu. É essa a nossa atitude diária. A gente luta pelas coisas da terra, pela guerra, mas a gente não faz questão das coisas do céu. Ai, tia, por que a senhora está falando isso? Como que a gente não faz questão? A gente sabe. A gente luta pelo dinheiro, a gente luta pelo poder, a gente luta pelos prazeres. Nós somos capazes de abandonar tudo de nossa responsabilidade para viver uma experiência de prazer. A gente é capaz, inclusive, de perder a saúde física para ter o prazer. A gente perde uma existência por conta dos prazeres. Hoje eu estava meditando, quando a gente fala, vou usar o termo indústria, na indústria das drogas, e a gente sempre avalia só aquele que está fazendo o tráfico. Meus irmãos, se ninguém mais fumar cigarro, a indústria do cigarro morre. Se ninguém mais usar nenhum tipo de droga, acabou. Então, em verdade, quem utiliza a droga ilícita está sendo alguém que está contribuindo para a permanência do crime. Ah, é só um cigarro de maconha. Todas essas pessoas que morrem no crime organizado. E se eu uso um baseado, eu faço parte desse crime. Porque eu estou financiando esse crime. Então, quando a gente fala de drogas ilícitas,
Nós estamos falando de um crime, não é só de um vício. Então a gente observa que à medida que nós vamos nos evangelizando, nos tornando pessoas moralizadas, todas as dificuldades de vida na Terra vão melhorar. Todas as nossas encrencas que nos tiram a paz, o sossego, tudo vai acabar. Então é por isso que na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o que Jesus fala? Aí, Léo, a partir de hoje, a nossa concentração será direto com a evangelização do Brasil. Então, conversa com teus filhos. Explica para eles. Então não é só uma questão de dependência química. É uma questão de eu estar financiando o crime. De eu estar contribuindo com o crime. Então é muito, muito mais extenso do que um simples cigarro de maconha. E isso serve para tudo. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos. Humilde não pensa que é sinônimo de pobreza. Não é. Ser humilde é ter a consciência de que é um espírito em processo de evolução. É ter a consciência de que nós estamos aqui passando uma temporada. Ser humilde é ter consciência que não é dono nem do corpo e nem das coisas. Ser humilde é reconhecer que o que sabemos é quase nada. Ser humilde é reconhecer que o nosso título é transitório. E que o que aprendemos aqui na Terra é alfabetização de humanidade. Então o ato de Sócrates foi de extrema humildade. Eu sei, eu reconheço, diz Sócrates, que nada sei. E o que iremos fazer com teu corpo? Joga em qualquer lugar. Eu, Sócrates, não estarei mais nele. Então a gente até para morrer é vaidoso. Humildade. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a pedem. Porque eu posso estar em aflição e me revoltando contra. Se eu me revolto, não tem como ter consolo. Quanto mais a gente se revolta, a gente mais dói. Pior fica. Então é necessário a gente pedir, claro, humildade. Humildade. Eu não preciso chegar à beira de um leito para eu pedir algo a Deus. Nossa, quando a dor está doendo, que a gente para e diz, Pai, me dá força, eu não estou dando conta. A força vem de imediato. Seu poder cobre a terra. É Jesus falando de Deus. E por toda parte, ao lado de uma lágrima, Ele, Deus nosso Pai, colocou um bálsamo consolador. Sempre. Em todos os lugares. E através da oração, a gente muda o nosso campo mental. No momento que a gente ora, a gente recebe a inspiração para a gente seguir determinado caminho ou procurar determinada pessoa. Porque Deus vai tocar o coração daquela pessoa para te ajudar. Mas eu preciso confiar.
Eu preciso buscar. Agora, ao invés de eu fazer isso, eu fico amaldiçoando a Deus. Eu fico questionando a Deus. Por que comigo? O que eu fiz? Quanta petulância nossa, né? Alterar a voz para o Pai Criador, o dono da terra, o nosso Pai. Quando falarmos Deus, tenhamos muito respeito. Por isso que ele diz aqui, ó, seu poder cobre a terra e, por toda parte, ao lado de uma lágrima, Deus colocou um bálsamo consolador. Quando a gente vê um Chico Xavier que encarnou, você tem noção a quantidade de mães que foram consoladas por aquele ser? Ele é um bálsamo consolador que Deus coloca. Quantos espíritos superiores Deus envia para essa terra? O próprio Cristo. Para nos ensinar, para nos mostrar o caminho. O devotamento e a abnegação. Grife essa palavra, porque é disso que o Espírito de Verdade vai falar. Devotamento e abnegação. A palavra abnegação, ação ou atitude de renunciar. E o que é renunciar? Eu tenho todo o direito sobre esse copo. Ele é meu, a água é minha, temporariamente, né? Mas tem alguém aqui precisando. Eu renuncio, eu abro mão para dar para o outro, mesmo sendo do meu direito. Então, a renúncia é pensar no outro antes de pensar em si. Por isso que é bom ler o livro Renúncia, de Alcione, porque ali nós vamos entender uma vida inteira de renúncia. A própria encarnação dela, o fato dela ter reencarnado aqui na Terra, abrindo mão do planeta que ela já estava bem mais evoluído, isso já foi um ato de renúncia. A herança ela tinha direito, mas para não expor a família do seu pai, ela abriu mão. Mesmo ela tendo direito, senão todos teriam que saber o que a Suzana tinha feito. Isso é renúncia. Então, olha o que o Espírito de Verdade diz, o Nosso Senhor. O devotamento. O devotamento não é nem uma, nem duas, nem três, é sempre. O devotamento e a abnegação, então, ação ou atitude de renunciar ou recusar algo ou alguém. Sacrifício. Sacrifício. Então, a abnegação são uma prece contínua. Prece contínua. Então, quando o nosso Senhor Jesus se entregou para a crucificação, ele estava nos ensinando que viver na terra é isso. Mas nenhum de nós temos capacidade de chegar ao nível e ao ponto de sacrifício de Jesus. Mas nós temos que começar a exercitar nas menores coisas dentro de casa. Às vezes um casamento difícil, aguenta. Pelos teus filhos. Às vezes, uma irmã, um irmão difícil, aguenta. Quantos sacrifícios menores. Então nós precisamos começar com esses menores. Porque
porque é uma prece. Acabamos de ler aqui, ó. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua. Cada vez que eu faço uma renúncia, cada vez que eu utilizo o devotamento e a abnegação, isso é uma prece. Então a gente só entende prece o ato de se concentrar e mexer a boca, gesticular, falar palavras. Não é só isso, é também isso. Então, quando nós estamos num ato de sacrifício em relação ao outro e em relação ao meu mundo íntimo, eu estou evoluindo. E se eu estou evoluindo, eu estou em oração. Isso é uma prece. São uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. Encerram um ensinamento profundo, o devotamento e a abnegação. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. A sabedoria humana reside, está nessas duas palavras. Então, um ser devotado é sábio. Um ser que realiza a abnegação é sábio. Sábio, sabedoria. Sabes por quê? Porque ele está burilando a alma, que é eterna. Ele está preparando o seu porvir. Ele está em evolução. Quando nós buscamos só as coisas da terra, isso não é sabedoria, isso é burrice. Isso é ignorância. A pessoa sábia, ela busca as coisas eternas e não as coisas passageiras e temporárias. Nós não somos daqui. Ah, mas está doendo, é temporário. Ah, mas minha família é difícil, é temporária, você não vai ficar com ela eternamente. Ah, eu estou vivendo uma situação difícil, é temporário, você não vai viver isso eternamente. Ah, eu moro numa casa difícil, é temporário, essa não é tua casa. Mas se você souber sacrificar-se, abnegação e devotamento a Deus, nosso Pai, se nós soubermos fazer isso, vai ser mais temporário ainda. Agora, se eu me rebelo, se eu me revolto, se eu tenho atos de ignorância e burrice, aí eu fico atrelada nisso. Aí isso passa a ser uma eternidade. Então, será que eu quero ficar nesse sofrimento numa eternidade, gente? Reencarnando cada vez situações mais difíceis, por conta de rebeldia e vícios? E é novidade o que eu estou falando? Mas não é passageiro? Quantas pessoas já foram da tua vida? Já retornaram à pátria espiritual e ficou tudo? Quantas pessoas? Será que isso já não é uma lição para nós termos a consciência de que é passageiro? Nós não somos daqui, nós só estamos aqui nessa escola que a gente precisa aprender devotamento e abnegação. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Então, se eu não sou devotado e se eu não exerço a abnegação, eu não sou uma pessoa sábia. E esse devotamento diário. Ser devotado a tudo aquilo que eu aprendo com Jesus na minha vida. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade. Olha lá, vou repetir. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade. Então, se nós estamos em sofrimento, em dificuldade, porque, meus irmãos, não tem ninguém aqui na face da terra que não passe por dificuldade e por dores. Então, aqui nós oscilamos. Um dia tá bom, outro dia tá assim, outro dia tá bom, outro dia tá assim.
Nós estaremos oscilando sempre que eu estiver com um olhar só no horizontal. Aí o meu emocional vai estar sempre oscilando. E principalmente quando eu coloco a minha vida na mão do outro e não na mão de Deus. Então eu estou bem se fulano está bem. Eu estou bem se fulano me trata bem. Eu estou bem se fulano fizer o que eu quero. Eu estou bem se fulano estiver em casa. Então você está colocando sua vida na mão do outro. E sendo manipulada pelo outro. Mas se a tua vida estiver nas mãos de Deus, essa oscilação ela tende a diminuir. Porque o teu olhar não é mais na horizontal. O teu olhar é para a eternidade. O teu olhar já é de quem tem consciência, eu não sou daqui, eu estou aqui. Isso aqui é uma escola, mas eu vou voltar para casa. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra suas dores. Então, eu tenho que parar, ao invés de eu estar a reclamar, a clamar contra as minhas dores, que eu posso compreender o que é o devotamento e a abnegação. Contra os sofrimentos morais que são o vosso quinhão neste mundo. Então, quantas vezes a gente não para e pensa assim, poxa, por que eu estou passando por isso? Poxa, por que eu não consigo aquilo? Poxa, por que eu não tenho um parceiro? Porque tem gente que sofre porque não casou. Por que eu não tenho um parceiro? Por que eu não tenho uma parceira? Poxa, por que meu marido não é um homem maravilhoso? Poxa, por que a minha esposa não é uma pessoa maravilhosa? Poxa, por que eu não tenho uma saúde física? Poxa, por que eu estou passando por necessidades financeiras? Então a gente reclama tanto. Mas a gente não para fazer uma autoavaliação. O que eu estou fazendo da vida? Quais são as escolhas que eu tenho feito da minha vida? Então ele diz assim, ó, contra os sofrimentos morais que são vosso quinhão neste mundo. Se eu estou num planeta de provas e de expiações, não é de prazeres e satisfação. O nosso planeta é prova e expiação. Então, ou eu estou passando por uma prova, e toda prova não é com água de coco balançando na rede, né? Provas, são difíceis, são dolorosas, são um desafio. Provas e expiação. Expiação, eu estou reparando o mal que eu fiz, eu tenho que corrigir. Tem gente que fica cheio de dedo, eu acho tão estranho esse negócio de... Gente, tu dá um quarto pro menino todo arrumado, o menino vai lá, bagunça tudo, sai, tu vai deixar... Qual vai ser a forma de você educar esse ser? Vá lá e arrume a bagunça que você fez. E aí ele vai dar valor a cada coisa que estava fora do lugar. Ele vai dar valor. A próxima vez ele vai saber devolver tudo para o lugar. E quanto maior a bagunça, maior o trabalho. Então, no processo de expiação é isso. A expiação não é papai castigando, é papai educando. Para a gente aprender o trabalho que dá arrumar uma bagunça. Então, na nossa vida, no processo de expiação, quantas bagunças a gente faz? A gente pega um corpo são, a gente fuma, usa álcool, faz sexo sem absolutamente nenhum respeito, nenhum cuidado, come exagerado, destrambelha o corpo todo. Quem que vai arrumar? Nós. Vamos ter que ir atrás de médico, vamos ter que tomar remédio, vamos ter que ficar deitado na cama. É consequência. Então, as expiações, nem sempre eu estou expiando o meu passado. Às vezes eu estou expiando o que eu estou fazendo agora. Mas é nesse processo de expiação, isso é uma bênção. Então, eu não tenho que pedir para Deus tirar. Eu tenho que pedir forças para Deus. O que? Olha a palavra aqui, olha. Consolo, bálsamo. Mas que eu vou passar por dor, vou. Porque eu baguncei. Mas é através desse passar que nós vamos aprendendo e vamos arrumando a bagunça que a gente fez. Por isso é que o Espírito de Verdade fala assim, olha,
espíritos sofredores, compreender essa verdade, em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais, que são vosso quinhão neste mundo, porque nos cabe. Quinhão isso cabe a ti. Se eu não tivesse bagunçado o quarto, eu não estava tendo que arrumar. Se eu soubesse tirar cada coisa e devolver para o lugar, na medida exata, eu não estaria tendo que passar para estar arrumando a bagunça que eu fiz. Então isso é para tudo, gente. É para tudo. No dia que eu começar a entender isso e a respeitar o meu corpo e a vida, as dores vão diminuir. Eu estarei preparando um futuro melhor. Se eu não faço mal a ninguém, se eu não maltrato ninguém, se eu respeito todo mundo, o que diz o Evangelho? Amar a quem nos ama, que recompensa tereis? Tipo assim, esse amar é fazer o bem para quem te faz bem, não te torna melhor, é uma troca. Tratar bem quem te trata bem é uma troca. Aonde está a abnegação e o devotamento? É você tratar bem mesmo alguém que sabe apenas tratar mal, porque é um doente. Contra as suas dores. Então não adianta. Contra os sofrimentos morais que são o vosso quinhão neste mundo. Ou seja, aquilo que me cabe. Me cabe por quê? Porque é o meu processo de evolução. Eu preciso. Tia, esse é o único caminho? Não, não é o único caminho. Mas é o caminho que a gente escolheu. O que diz o Livro dos Espíritos? A dor é o último recurso que Deus utiliza para trazer seu filho de volta ao seio. É o último recurso. E não pensa assim, eu aprontei e já vou resgatar. Não. A gente apronta, ele dá uma nova oportunidade, a gente vai e apronta de novo. Chega uma hora que não tem mais. Vai ter que ir na dor agora. Então é o último recurso. Tomai, pois, por divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação. Seja devotado aos compromissos que assumistes perante o amor, perante Deus. E a abnegação. Você imagina o que é um trabalhador espírita devotado e abnegado? Você imagina o que é um pai, uma mãe devotado e abnegado à família? Você imagina o que é um amigo, uma amiga devotado e abnegado à amizade? Gente, muda tudo. Tomai, pois, por divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas, devotamento e abnegação, resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Não existe uma pessoa humilde sem abnegação e sem devotamento. Não existe caridade sem abnegação e sem devotamento. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. Repouso ao espírito, dever cumprido. O coração bate melhor. A alma se asserena e o corpo já não sente desfalecimento. Ai, que lindo. Olha só, gente. Quando a gente realiza o devotamento e a abnegação, nesse espírito de resignação, o coração bate melhor, o sentimento. Ele entra num verdadeiro compasso. Em paz. A alma se asserena e o corpo já não sente desfalecimento. Porque o corpo sofre tanto mais
quanto mais profundamente o espírito é golpeado. Espírito de Verdade, Leavre, 1863. Foi bom? Deu para compreender? Que bom. Próxima semana vamos iniciar Bem-aventurados pobres de espírito. A gente vai entender bem o que é esse pobre de espírito. Que bom, então vamos orar. Vamos agradecer a Jesus por mais essa oportunidade que nos foi dada de oração. Vamos orar? Pai, que estás nos céus, na luz dos sóis, Pai de todos nós, santificado sejas, que em todo o universo exprime amor e luz. Venha ao nosso coração vosso reino de bondade, paz e caridade. Seja feita a tua vontade, tanto na terra quanto em toda parte. Afasta de nós todo o mal e nos dê a luz do pão espiritual. Pai, perdoa-nos, enfim, e faz nascer em mim a luz do teu amor. Seja assim, Senhor, seja assim, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Graça te damos, que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.